Hoje a gente vai falar sobre o capítulo 37 do livro de Jó, né? Hoje é a última fala de Eliú e finalmente vem Deus agora, no capítulo 38, Deus vem falar. Então hoje a gente vai ver a última fala de Eliú e depois, na quinta-feira, a gente vai ver, né, a fala tão esperada, fala de Deus, tão esperada resposta de Deus. Então agora a gente vai falar sobre o capítulo 37. Amém, Simone? A paz, boa noite. Então, a gente vai falar hoje sobre o capítulo 37 do livro de Jó. Então, agora a gente lembra que no capítulo 36 parece que a tempestade que está surgindo no capítulo 38, porque a gente lembra que no capítulo 38 Deus vai vir por meio de uma tempestade falar com Jó. Então Deus vai vir ali se apresentando em meio à tempestade para dizer para Jó que Deus também está no meio da tempestade, né? Deus também está no meio da ventania, do vendaval e do furacão, né? Então não é porque nós estamos passando por um momento de tempestade que Deus não está ali, Deus está ali também. Então Deus vem falar com Jó em meio à tempestade. E a gente lembra que no capítulo 36 parece que começa a criar um cenário para a vinda dessa tempestade, onde Deus vai vir falar com Jó. Porque no capítulo 36 a gente lembra que Eliú, né, ele começa a refletir e a falar, a filosofar, né, sobre o tempo, sobre a chuva, né, sobre as condições, né, da natureza. Então parece que já havia começado realmente esse indício desse vendaval em que Deus vem falar com Jó no capítulo 38. E agora a gente vai ver que parece que continua isso. Então parece que aquela chuvinha que começou no capítulo 36 foi aumentando, viraram trovoadas, né? O céu se escureceu e virou uma coisa temerosa ali. Então Eliú vai refletir sobre isso e vai falar sobre isso no capítulo 37. E no capítulo 38 a gente vai ver que então Deus vem no meio desse temporal, Deus vem no meio desse vendaval, né? Conversar com Jó. Então Deus chega no capítulo 38 e vai falar: quem é que queria falar comigo? Eu tô aqui, né? E Deus vem no meio de um vendaval, né? Então a gente vai ver, é muito interessante quando Deus chega. Aí no versículo 1 do capítulo 37 diz o seguinte: sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Na verdade, o capítulo 37 é uma conexão com o capítulo 36, né? Então, na verdade, eles deviam estar juntos. Devia ser um capítulo só, muito longo, né? Mas o capítulo 37 tem uma conexão com o capítulo 36. Então, no capítulo 36, ele começa a refletir, né, sobre temporal, sobre vendaval, sobre chuva, né? Sobre as manifestações da natureza em que a gente teme a natureza. E agora no capítulo 37 ele continua falando sobre isso. Aí no versículo 1 ele diz: sobre isto treme também o meu coração e salta do seu lugar. Sobre isso o quê? Sobre esse temporal, né? Então provavelmente, né, aqui talvez tivesse começado a tempestade, né? E Eliú aproveita aquela tempestade, né, para falar com Jó sobre aquilo. Então deve ter começado aquelas relâmpagos lá fora, aqueles trovões lá fora, e Eliú ali falando com Jó. Então ele se aproveitou daqueles relâmpagos que estavam acontecendo lá fora, daquele vendaval lá fora, para falar, para levar Jó a refletir sobre isso. Então Eliú no versículo 1 diz que sobre isto, né, sobre todas essas manifestações da natureza, né, que demonstram o poder de Deus, o coração dele também treme e ele também salta desse lugar. Então provavelmente aqui havia começado, né, os trovões. No versículo 2 ele começa a falar sobre isso. Aí no versículo 2 ele diz: dai ouvidos ao trovão de Deus. Então a gente vê que havia começado ali, né? Os trovões haviam começado ali a fazer barulho, é isso que parece. Então parece que Eliú está se aproveitando ali daquela tempestade para convidar Jó a refletir sobre boa noite, a paz, tá? Então, a refletir sobre a paz, boa noite, Dai, a refletir sobre esse poder de Deus, né, manifestado pela natureza. Então, ele vai convidar Jó a refletir sobre isso. E é muito interessante a reflexão de Eliú, realmente. Então, no versículo 2, ele fala: deem ouvidos ao trovão de Deus, estrondo que sai da sua boca, né? Aqui, Eliú não está falando como um índio que acha que o trovão é Deus falando. Não é isso que ele quer dizer. Ele não está falando como um índio que acha que o trovão de Deus é Deus falando com o homem. Não. Mas ele está querendo dizer: olha, ouça o barulho do trovão e veja o grande poder de Deus, né? Deus fala pela natureza, né? Então é isso que Eliú fala no versículo 2. Aí no versículo 3, Eliú continua:
ele o solta, né? Ele quem? Deus, né? Deus solta o quê? O relâmpago. Então ele fala, Deus o solta, né? Deus solta o relâmpago por debaixo de todos os céus, né? Então Deus pega o relâmpago e solta debaixo do céu, né? Para aqui na terra. E o céu, né? E o seu relâmpago até os confins da terra. Então Deus solta o relâmpago por debaixo de todos os céus e o relâmpago até os confins da terra, até onde ele quiser que o relâmpago vá. Então Deus vai e solta lá do céu os relâmpagos aqui sobre a terra, né? Então no versículo 4 ele continua refletindo sobre isso. Aí ele fala, depois deste, né, ruge a sua voz. Troveja com o estrondo da sua majestade, e já ele não retém o relâmpago quando lhe ouvem a voz, né? Então, depois deste, né? Depois que Deus manda ali, né? O trovão, primeiro Deus manda o trovão, depois do trovão vem aquela voz, né, aquele barulho, e depois chega o relâmpago, né? Isso que ele começa a explicar a natureza, né? Que Deus manda primeiro o trovão, a gente ouve o barulho do trovão, quando a gente vê aquela claridade, né? E vem um relâmpago depois. Um vai anunciando o outro, né? E ele fala, nossa, observa isso, né? Primeiro vem o trovão, né? Ruge a sua voz pelo trovão, ruge a voz de Deus pelo trovão. Troveja com o estrondo da sua majestade, né? Então ele vem o trovão e troveja com a majestade de Deus, né? E ele não consegue reter o relâmpago. Então, primeiro vem o trovão, depois vem o relâmpago, né? E quando lhe ouvem a voz, né? Primeiro a gente ouve a voz, né? A gente ouve aquele barulho, quando a gente olha, a gente vê o relâmpago caindo. É isso que ele está falando. Primeiro Deus anuncia, aí Deus anuncia, você observa o agir de Deus e vê o relâmpago caindo. Aí no versículo 5 ele continua, com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz grandes coisas que nós não compreendemos, né? Então com a sua voz ele troveja, mas ele fala que é uma forma de poesia, né? Que o trovão seria a voz de Deus, mas o trovão não é a voz de Deus. Mas ele fala para a gente ter uma noção da imensidão do poder de Deus. Porque a gente ouve o trovão e a gente lembra de Deus, a gente teme, fica com medo, fala, meu Deus, né? Começa a ficar assustado. Então ele busca trazer à memória isso, né? E se o trovão de Deus, que Deus lança, faz a gente temer dessa forma, aquele estrondo, aquele barulho, imagina a voz de Deus, né? A voz de Deus é poderosa. Tem gente até que fala, né, que a voz de Deus é a voz de um trovão, né? Porque é a voz, assim, uma voz estridente, que ecoa e que você ouve e se assusta. A gente vai ver isso quando for estudar sobre Moisés, né? Que o povo inteiro vai ouvir ali Deus falando, vai ter um determinado momento, e que o povo vai falar, não, não, Moisés, não quero mais ouvir não, fala você sozinho com Deus, não quero mais ouvir não, porque eles vão ter medo por causa disso, vai ser uma voz de trovão, assim, né? Então até falam isso, mas aqui ele fala em forma de poesia, né? Que o trovão não é a voz de Deus, né? Mas é uma manifestação de um poder tremendo de Deus. Aí ele diz aqui, com a sua voz, né, troveja Deus maravilhosamente, né? Faz grandes coisas que nós não compreendemos. Então aqui ele continua falando para Jó, não adianta você tentar compreender. Deus é incompreensível, não tem como você compreender as ações de Deus, o agir de Deus, o governar de Deus, é incompreensível, mas você tem que confiar na sabedoria de Deus, né? Você tem que confiar e parar de perguntar por quê, e confiar na sabedoria de Deus. Aí no versículo 6 ele continua, porque ele diz, né, para a neve, cai sobre a terra, e a chuva e ao aguaceiro sejam fortes, né? Porque Deus diz para a neve, né? Deus vai falar para a neve, caia sobre a terra, e a neve vem e cai sobre a terra. Então, de repente, Deus fala para a chuva, ó, vem, mas vem uma chuva forte. Então, Eliú está chamando Jó a refletir, a pensar, como é que Deus faz a neve cair sobre a terra? O homem não consegue fazer a neve cair sobre a terra, né? Então, como é que Deus faz o céu abrir, a nuvem lançar sobre nós gotas de chuva leve e também fazer cair chuva forte? Então, como que Deus consegue isso, né? Então, Eliú chama a atenção de Jó para o poder de Deus, né? E a gente vai ver mais pra frente que Eliú ainda fala, quem é que pode fazer isso, né? O homem pode dançar a dança da chuva, que a chuva não vai vir, não adianta, é Deus que manda, né? O homem pode tentar dançar a dança da neve, a neve não vai cair. Então, como é que Deus faz isso? Então, Eliú começa a chamar a atenção de Jó para o poder de Deus. Para quê? Para que Jó confie.
no poder de Deus e na sabedoria de Deus. Então Eliú começa a chamar a atenção de Jó e fala: Jó, para de questionar Deus e confia na sabedoria e no poder dele, né? Então agora no versículo 7, assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que reconheçam as obras dele, né? Então Deus abre os céus e manda a neve. E Deus abre a nuvem, né? E manda chuva leve, chuva fina, e manda chuva grossa, chuva forte. Assim ele torna inativa a mão do homem, porque o homem não pode fazer nada. Se, por exemplo, começou a chover, o homem não pode fazer parar de chover. Por mais que ele seja o maior cientista do mundo, que seja o que for, você não consegue fazer parar de chover. Se Deus começou uma chuva, vai ficar chuva. Não tem o que fazer. A mesma coisa a neve. Começou a nevar. O que o homem vai fazer? Nada. O homem está de mão atada, porque ele não tem o que fazer. E por meio dessas coisas, Deus mostra a pequenez do homem, que o homem não é nada. Aí aqui fala no versículo 7, assim Deus torna inativa a mão do homem, para o homem ver que ele não é nada, não depende do agir dele, a paz, Paty, não depende do agir dele, a mão dele não vai conseguir mudar nada. Se Deus resolve mandar neve, o homem vai ter que ficar em casa parado esperando a neve passar, o homem não vai poder fazer parar de cair neve. A mesma coisa chuva, né? Então o homem não consegue ter o domínio sobre essas coisas, e isso, com isso Deus mostra que está além da mão do homem. Então não depende do homem, depende de Deus. Então ele começa a chamar a atenção de Jó para o poder de Deus, né? Para Jó reconhecer que Deus é poderoso e que Deus é sábio. Então um ser que é sábio e poderoso não vai praticar injustiça. Mas se ele acha que está vivendo alguma coisa ruim na vida dele, para ele confiar em Deus, porque Deus tem um desígnio naquilo, Deus tem um motivo para aquilo, né? Ele usa essa argumentação para Jó, né? Que nem tudo é castigo, né? Porque todo mundo achava que Jó estava vivendo um castigo. E Eliú fala: não, nem tudo é castigo. Você não está vivendo um castigo, Jó. Deus está te ensinando. Deus está te ensinando alguma coisa. Então você está sendo usado como um instrumento de Deus para que você aprenda algo, né? Ou para você passar para alguém que você aprendeu, ou para que outros também aprendam por meio da tua vida. Mas você está vivendo algo de ensinamento. É isso que Eliú fala, né? Então aqui Eliú fala que realmente quando Deus quer, né? Deus faz coisas que mostram para o homem que o homem não tem domínio sobre nada. É a mesma coisa que aconteceu com Jó. Jó achava que tudo estava no domínio dele. Jó achava que conforme ele obedecia a Deus, ele devolvia o dízimo, oferecia ofertas, fazia tudo para Deus, servia a Deus, ele achava que ele estava com o controle da vida dele e tudo tinha que dar certo, porque ele tinha um controle da vida dele por praticar o bem. Mas aqui ele chama a atenção de Jó, fala: Jó, às vezes Deus faz essas coisas para o homem perceber que ele não tem o controle de nada. E é assim com você, Jó. Você não tem controle da tua vida. Não é porque você pratica o bem, não é porque você tá fazendo tudo certo diante de Deus que você tem o controle da tua vida, né? Senão seria fácil. Você obedece a Deus, você faz tudo certo, você segue tudo que Deus ordenou, então você tem um controle, você tem um determinado controle sobre a tua vida, porque você sabe que enquanto você estiver fazendo aquilo daquela forma, a sua vida está controlada e não vai acontecer nada de ruim, né? Então aqui ele já chama a atenção de Jó, fala: não, Deus lança coisas para a gente perceber que o controle da nossa vida, o controle da natureza e o controle das coisas não está nas nossas mãos. Por mais que nós sejamos estudados, por mais que nós sejamos o que for, nós não temos o controle, né? Aquela coisa, às vezes a pessoa é muito rica, muito rica, muito rica, mas a riqueza dela não paga a saúde dela e ela não consegue um tratamento. Não é por falta de dinheiro, é porque o dinheiro não compra aquilo, não está nas mãos dos homens, né? Está nas mãos de Deus. Então é isso que ele fala, que está além da mão do homem, e Deus lança essas coisas para mostrar ao homem que o homem não é nada realmente, né? Aí aqui ele continua no versículo 7, né? Assim torna ele inativas as mãos de todos os homens, para que eles reconheçam as obras de Deus. Então o homem fica com as mãos atadas, não tem o que ele faça para mudar aquela circunstância, aquela situação, para que ele perceba
a obra de Deus, para que ele perceba que é Deus que está ali. Ele não é Deus. Ele não pode fazer nada, só quem pode fazer é Deus, né? Então aquela coisa, né? Não tenho o que fazer, para onde mais eu irei, né? Então é isso, para onde mais nós iremos se só Deus pode nos ajudar. Então é isso que ele fala. Aí no versículo 8 continua: e as alimárias, né, entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Então aqui ele está falando, quando começa, né, essa neve, essa chuva forte, os homens, né, ficam de mãos atadas. Igual os homens querem que a chuva pare, para eles fazerem as coisas dele, mas eles não dominam a chuva, eles têm que ficar em casa e esperar a chuva parar. A neve é a mesma coisa, eles têm que esperar a neve parar. E a mesma coisa, por exemplo, o plantio. Às vezes o homem está plantando alguma coisa ali e ele quer que caia chuva, porque vai ajudar no plantio dele, mas ele não pode fazer nada, não tem como ele dançar a dança da chuva para a chuva cair, ele não tem o que o homem faça. Então o homem fica de mãos atadas e percebe que isso é governo de Deus. E aqui fala, assim como Deus mostra para os homens, né, Deus mostra para os animais também. E os animais, quando veem essa situação, os animais também não têm domínio sobre essa situação. Então o que eles fazem? Eles se escondem. Então eles entram em cavernas e ficam lá escondidos, esperando essa situação passar, né, essa chuva, essa neve passar, para que eles possam sair. Então Deus, quando quer, ele manda o poder dele sobre tudo que é na terra. Aí no versículo 9 ele continua: a tempestade sai de seus aposentos e ventos fortes do norte trazem o frio. Então aqui fala que a tempestade sai dos aposentos de Deus, né? Então Deus manda a tempestade dos aposentos dele. Ele manda lá quando ele quer. Tá lá nos aposentos dele, ele resolveu mandar a tempestade e pronto. E ventos fortes vêm do norte e trazem o frio, né? A gente vai ver mais pra frente, né? Que existem 4 tipos de ventos, né? Na Bíblia diz, né? O vento norte, o vento sul, o vento leste e o vento oeste, né? E o vento norte é o vento que traz frio. E o vento norte normalmente é aquele vento que limpa, né, a visão, que ele traz uma limpeza, que ele vem limpando. E a gente vai ver isso mais para frente. A gente já chegou a ver um vento, né, que é o vento leste, que é o vento oriental. Tem o vento oriental, o vento ocidental, mas aí eu vou falar um pouquinho mais para frente. Aí no versículo 10 continua: o sopro de Deus envia o gelo e congela grandes extensões de água, né? Então Deus, quando quer, com um sopro, ele manda o gelo e ele congela rios, né? Então quando Deus quer, Deus faz nevar, sopra ali o gelo, né? E aqueles rios enormes, eles viram gelo, né? Eles ficam ali parados, você não vê mais a água, ele virou um gelo aquilo, né? Congela todo o rio. Aí no versículo 11 ele continua: ele carrega de umidade as nuvens e espalha entre elas seus relâmpagos. Aqui a gente vê que Eliú tem uma sabedoria, porque Eliú começa a explicar como é que surgem as chuvas, né? Então a gente sabe hoje, né, por meio do estudo científico, tudo, que a chuva, na verdade, né, é a umidade da água que está na terra, né? Ela sobe, né, como um vapor, ela sobe, vira nuvens, né? E essas nuvens despejam de novo a água que subiu como vapor. E Eliú explica isso aqui, Eliú tá falando isso aqui, Eliú era bem inteligente. Aí Eliú fala aqui, ó, que Deus carrega a umidade da terra e transforma as nuvens. Ele vai subindo o vapor da terra, a umidade da terra, transforma as nuvens e espalha entre as nuvens os relâmpagos dele. Então aquele vai começar a questionar, né? Deus faz isso, mas como que a gente vai fazer isso? A gente pode descobrir, né? A gente pode estudar a estrutura dos eventos de Deus, igual hoje em dia. Hoje em dia a gente sabe como é que a chuva é formada. Isso dá pra gente estudar, né? A gente pode estudar até as moléculas que tem determinada coisa, como que é íon e não sei mais o que com relação à física, né? A parte elétrica, a gente pode estudar tudo isso, mas a gente não consegue fazer, não consegue projetar. Então, por mais que hoje nós saibamos como que a chuva é feita, que é o vapor daqui, da água que está na terra, que sobe e se forma as nuvens e depois as nuvens soltam, por mais que a gente saiba como que é feita, a gente não consegue fazer, a gente não consegue reproduzir, né? A gente não consegue fazer. É a mesma coisa daquele negócio que tentaram fazer o clone, né, da ovelha Dolly. Então, o que que eles pegaram? Eles estudaram, né,
o corpo humano, a molécula humana. Então a gente consegue estudar as obras de Deus, a gente consegue estudar, mas a gente não consegue repetir, a gente não consegue refazer a obra de Deus, né? Não tem como a gente fazer chuva. Como que a gente vai fazer a umidade subir ao céu, virar uma nuvem e derramar chuva? A gente não tem essa habilidade, a gente não consegue fazer isso. Por mais que a gente consiga estudar, né? Foi a mesma coisa da ovelha Dolly, né? Porque conseguiram estudar quais são as moléculas de um corpo humano e criaram, né? A partir de uma ovelha que já existe, criaram outra para ser uma gêmea, aquela, um clone daquela, né? Porém, né, Deus é extraordinário, você não consegue imitar o que Deus faz. Então, o que acontece? A ovelha Dolly, quando ela foi feita, teve um problema nela, porque quando ela foi criada a partir de uma molécula de tal idade. Então, ela nasceu com a idade daquela molécula que ela foi criada. Então, ela acabava envelhecendo mais rápido do que a ovelha original. Então é isso que acontece, porque eles não conseguiram achar a molécula inicial, a molécula que se inicia tudo e que se cria um ser humano. Então eles conseguiram reproduzir a partir de uma molécula que já existia. Porém, aquela molécula que eles criaram a partir da molécula que já existia, eles trouxeram toda aquela bagagem daquela molécula. Então a ovelha Dolly já nasceu velha. Ela nasceu já com a idade daquela ovelha que foi pega, o exemplo das moléculas. Então o homem não consegue reproduzir o que Deus faz, né? Isso que ele fala. Como que a gente vai questionar Deus? Como que a gente não vai confiar em Deus? A gente não consegue ter a dimensão das coisas que Deus faz. A gente pode até tentar estudar, mas a gente nunca vai conseguir repetir as coisas que Deus faz. Por mais que a gente estude muito, conheça muito, a gente não consegue reproduzir as ações de Deus, né? Então é nesse sentido que ele fala. Aí no versículo 12, ele continua, Eliú. Então elas, né, as nuvens, segundo o rumo que ele dá, né, porque é assim, né, a gente não pode determinar. Igual a gente vê que tem lugares que tem uma extrema seca e tem lugares que chove muito. Então tem lugares que tá tendo muita inundação, tem pessoas morrendo afogadas e tem lugares que necessitam de chuva, mas a chuva não vem. Então Eliú fala, e como é que Deus faz isso? Deus escolhe onde vai chover. Deus forma a nuvem, só que Deus faz a nuvem andar pelo céu e ela solta a água onde ele quer que ela solte. Não é onde a gente quer que solte, né? Senão a gente falaria, tem que mandar lá no sertão chuva, né? E não aqui na cidade porque tá tendo inundação. E não, Deus pode fabricar a nuvem lá no sertão e trazer a nuvem pelo céu até aqui, né? Porque a gente vê que a nuvem vai andando pelo céu, né? Isso que ele fala, né? Deus pode muito bem formar a nuvem em um determinado local, né? E que a água é evaporada daquele local, é retirada a água daquele local, enviada para a nuvem, e Deus faz a nuvem andar sobre o céu na nossa cabeça. E quando ele fala, não, aí tá bom, derrama, então a nuvem derrama a água naquele lugar que Deus quer. Então Deus que determina onde que a nuvem vai derramar a água, né? Isso que ele fala. Olha o poder de Deus, chamando a atenção de Jó para Jó parar de querer chamar Deus para o banco do réu, né? Então ele fala aqui no versículo 12, então, né, as nuvens, né, segundo o rumo que Deus dá para elas, né, então Deus vai determinando o rumo das nuvens, se espalham para uma e outra direção. Então as nuvens ficam andando no céu e vão espalhando e joga chuva onde Deus quer que mande chuva, para fazerem tudo o que Deus ordena para elas, sobre a redondeza da terra, né? Então elas ficam ali andando no céu até que Deus fale, é aí que é para despejar a água. Aí no versículo 13, e tudo isso faz ele vir para a disciplina, ou se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia, né? Então Deus faz tudo isso, né? Ou para disciplinar, ou para ensinar, ou para corrigir, né? Aquela humanidade que está recebendo aquilo, para ensinar alguma coisa para aquele povo, né, que aquele povo tem que lembrar de alguma coisa, tem que aprender alguma coisa, ou porque a terra precisa daquilo, né, ou porque convém a terra e a terra precisa daquilo para subsistir, né, porque senão a terra vai se estragar. Então, ou para a terra, em atenção à terra ele manda aquilo, ou mesmo pela misericórdia dele, ou ainda, né, que ele simplesmente mande a misericórdia dele sobre aquilo, né? Então ele realmente, a gente lembra que há uma diferença, né? Eu já havia falado antes que a diferença entre misericórdia e graça, né?
Misericórdia é tudo aquilo que a gente merecia, mas nós fomos perdoados, nós fomos livrados, né? Nós merecíamos uma coisa, mas nós fomos livrados daquilo. Graça é o que a gente não merece, mas nós recebemos, né? Então aqui está falando que Deus é para exercer a misericórdia dele. Então a pessoa merecia aquilo, mas Deus o livrou. Então Deus faz isso ou por misericórdia, ou porque a terra precisa daquilo, ou por disciplina, ou para ensinar mesmo aquelas pessoas daquele local. Aí no versículo 14 ele vai chamar a atenção agora de Jó. Aí ele fala: preste atenção, Jó, né? Eliú. Pare e pense nos feitos maravilhosos de Deus. Então é interessante, né? Quando a gente para pensar sobre as obras de Deus, sobre os feitos maravilhosos de Deus, a gente pensa menos na gente. A gente para de pensar um pouco em nós. Quando nós paramos para observar a grandeza de tudo que há ao nosso redor, de tudo que Deus fez e faz, a gente começa a parar um pouco de pensar em nós mesmos, né? E é isso que Eliú está convidando Jó a fazer, porque Jó estava pensando muito nele mesmo, né? Jó ficava chamando Deus, orando a Deus, mas falando dele mesmo. Jó falava, mas que eu, muito eu, né? Tanto que a gente vai ver que Jó, quando ele for restituído, ele vai ser restituído quando ele orar pelos amigos dele. Por quê? Porque Jó realmente ele tinha que parar de pensar em si, ele tinha que parar de falar por si, ele tinha que pensar no outro, mas ele estava ali centrado nele mesmo, né? Ele estava centrado nele mesmo e não conseguia observar mais nada. O problema dele era o problema maior do mundo, só com ele acontecia tudo, Deus era cruel só com ele, o mundo era horrível com ele. Chegou a determinado ponto que ele ficou com tanta raiva que ele estava sendo punido por Deus, né? Sendo ali pressionado por Deus, que ele queria que todo mundo sofresse também. Eu falo, não, eu tô sofrendo, eu quero que todo mundo sofra também, porque só eu que tô sofrendo. Eu quero que todo mundo passe também pelo que eu tô passando, né? Então, começou a ficar ali realmente uma centralização, né, no ego dele. Ele começou a pensar muito nele mesmo. Então, aqui ele o convida a ele, né? Fala no versículo 14, Jó, presta atenção. Para pensar nas coisas maravilhosas que Deus fez, né? E quando a gente para realmente para pensar nas coisas que Deus fez, a gente pensa menos na gente, a gente pensa mesmo em nós mesmos, menos em nós mesmos, né? Então é isso que Eliú fala, Jó, pensa menos em você e pensa mais nas obras que Deus já fez, no que Deus já fez, em tudo que Deus faz. Observa, né? Observa ao seu redor. Para de olhar só para si mesmo e observa, abre seus olhos e olha ao seu redor, né? Olha a grandeza de tudo que está ao seu redor. Aí no versículo 15, você sabe como Deus controla a tempestade e faz os relâmpagos brilharem nas nuvens, né? Então aqui ele começa a questionar Jó, já que Jó sabe chão, né? Que Jó sabe muito, tá chamando Deus ali pra chincha, tá chamando Deus para sentar ali no banco do réu, para dizer que Deus tá julgando errado a terra. Então ele vai falar, já que você sabe tanto, né? Sabe tanto sobre Deus e sobre o governo do mundo, porque na verdade você está falando que Deus está governando o mundo errado. Então você sabe sobre o mundo, porque para governar o mundo você tem que saber daquilo que você está governando, né? Você tem que conhecer. Como que você quer governar algo se você não conhece o que você está mexendo? Como você vai ser chefe de uma empresa de tal coisa se você não entende daquele assunto? Você tem que entender daquilo, senão você não vai ser chefe. Aí ele então fala assim, tá bom, Jó, você acha que governaria o mundo melhor do que Deus, né? Você acha que Deus está governando o mundo errado e você governaria melhor do que Deus o mundo. Então começa a me explicar sobre o mundo. Começa a me explicar sobre o que você disse que governaria melhor do que ele. Então ele começa a pedir explicações sobre realmente o mundo, né? Porque para você governar, você tem que entender o que você está governando, né? Então aqui ele começa a questionar Jó. E a gente vê que durante todo o tempo, né? Do capítulo 32 até o capítulo 37, Eliú falou sozinho, foi um monólogo. Então realmente eu creio que Jó foi levado à reflexão. Jó deve ter parado e pensado realmente, porque Eliú fala coisas interessantes realmente, né? Então no versículo 15 Eliú fala, você sabe como Deus controla a tempestade? E faz os relâmpagos brilharem nas nuvens, né? Porque você está querendo governar o mundo no lugar dele. Tá falando que ele tá governando errado o mundo. Mas você sabe como que Deus faz isso? Então, já que você governaria melhor do que ele, você tem que entender do que você está governando, né? Você sabe como que Deus faz isso?
para você falar que governaria melhor? Você faria melhor no lugar dele? Como que você faria melhor no lugar dele se você não sabe do que se trata aquilo que você está falando que faria melhor do que ele, né? Então aqui ele fala, você sabe por acaso como Deus controla a tempestade? Porque se Deus quiser, Deus destruía todo mundo com uma tempestade. Então você sabe como que Deus faz para controlar a tempestade para não matar todo mundo? Você sabe como que Deus faz os relâmpagos brilharem nas nuvens? Você sabe me explicar isso, João? Como que os relâmpagos vêm brilhando? O que Deus faz ali que há aquele brilho, né? Na mesma nuvem que desce a chuva, que desce a água, a nuvem também, o relâmpago sai dela e você vê aquela claridade. Como que Deus produz aquela luz ali naquele relâmpago? Você sabe, João, me explicar isso, né? Porque se você souber me explicar isso, então eu vou parar para ouvir, porque você é muito sábio, né? E realmente, uma pessoa que sabe a paz, Cláudia, é uma pessoa que sabe explicar sobre isso, sabe explicar sobre qualquer coisa e vai saber entender sobre os rumos da sua vida, né? Porque você não sabe explicar sobre as coisas do mundo, mas você quer explicar sobre o governo do mundo, você quer questionar Deus sobre o governo do mundo se você nem entende as coisas do mundo, né? Como você quer questionar? Como você quer entender, né? Você quer explicação da tua vida, você quer compreender a tua vida, se você não consegue compreender os eventos que você vê com seus olhos, se você não consegue olhar e compreender aquilo que seus olhos estão vendo, você não consegue uma explicação para aquilo. Como que você quer uma explicação para a tua vida? Como que você quer uma explicação para o que Deus está fazendo e você não está vendo? Pensa nisso, Jó, né? É isso que ele está falando. Aí ele continua aqui no versículo 16. Você entende como ele move as nuvens com perfeição e conhecimento maravilhosos, né? Então me ensina, Jó. Como que Deus faz para as nuvens ficarem caminhando pelo céu, né? Como que Deus faz, né, esse tipo de coisa, né? Como que Deus faz dessa forma, né, para a nuvem não cair na nossa cabeça, mas ela ficar andando, dançando no céu? Como que Deus faz para ela não cair simplesmente em nós? Aí no versículo 17 ele continua: que faz aquecer as tuas vestes quando há calma sobre a terra por causa do vento sul, né? Você sabe como que Deus faz, né? A gente de repente sentir calor, né? Como que Deus faz, né? Para mandar o inverno, um tempo frio, 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 que você tem que usar um monte de roupa, aí de repente o tempo muda e fica um calor que você tem que usar uma roupa mais simples. Você sabe explicar isso, Jó? Você consegue explicar como que Deus faz isso, Jó? Né? Como que Deus faz para você andar com roupas mais leves, né? Porque Deus simplesmente mandou um vento mais leve, né? Um vento mais calmo. Como que Deus faz isso? Como que Deus, que ele faz para fazer isso? Me ensina, né? Me explica, já que você está querendo questionar o governo dele, então você deve saber dessas coisas, né? Então aqui, né, a gente vê o que eu havia falado, eu aqui havia separado. Existem 4 tipos de ventos, né? Ventos de Deus, né? Existe o vento leste, que a gente vê na Bíblia, que na Bíblia fala, vento oeste, vento norte e vento sul. Cada vento tem um significado. Vento leste é o vento oriental. A gente ouviu falar sobre esse vento quando teve lá o sonho do faraó do Egito. A gente ouviu falar sobre esse vento oriental, que é o vento da destruição, né? Na Bíblia fala isso. O vento leste é o vento oriental, que é o vento da destruição. A gente encontra esse vento no livro de Gênesis, no capítulo 41, no versículo 6 e no versículo 27. Aí fala sobre esse vento. A gente tem também o vento oeste, que é o vento ocidental, né? Tem o vento oriental, que é o vento leste, que é o destruidor, e o vento oeste, que é o vento ocidental, que é o vento de livramento. A gente encontra sobre esse vento, a gente vai encontrar, que a gente vai começar a estudar esse livro, em Êxodo. Em Êxodo, no capítulo 10, versículo 19, fala sobre esse vento. É um vento de livramento. A gente vê também sobre o vento norte, que foi o que falou aqui nesse capítulo, que é um vento, né, que é um vento frio, mas que é um vento que traz limpeza, é um vento que vem limpando, né, vem clareando as coisas. Então esse é o vento norte. É um vento de purificação, um vento de revelação, né? Então a gente encontra esse vento norte, né, além desse capítulo que a gente leu, a gente encontra ele também em Provérbios, no capítulo 26, no versículo 23. É um vento que limpa a sua visão, né? Então esse vento vai e torna tudo mais claro, mais limpo, né? Então é isso. E tem o vento sul,
que é esse vento que ele falou aqui agora, que é o vento que Deus simplesmente traz o vento sul e as suas roupas começam a se aquecer, né? Então você começa a sentir calor. O vento sul é o vento da calma, o vento da paz, é um vento calmo, né? Que é nesse versículo aqui que a gente acabou de ver. Aí no versículo 18, Eliú continua falando com Jó. Aí Eliú fala no versículo 18: ou estendeste com ele o firmamento, que é sólido como espelho fundido. A gente lembra que firmamento é céu, né? Quando a gente estudou Gênesis, na criação do mundo, Deus criou o firmamento, né? Porque Deus dividiu as águas, a terra era um sopão cheio de água, né? A gente viu. E Deus separou, colocou metade da água na terra e metade da água Deus jogou para cima. E para segurar essas águas que ele jogou para cima, ele criou um firmamento, que ele chamou de céu. Então aqui ele tá falando isso. Jó, por acaso você estendeu o céu com Deus? Foi você que estendeu lá o firmamento no céu com Deus? Foi você, por acaso? Pra você estar falando tanta coisa, né? Aí ele fala, o firmamento é sólido como um espelho fundido, né? Então eles olhavam o céu e viam ali, né, como se fosse sólido, firme, né? Não cai sobre nós. Ele é sólido ali, firme como um espelho, né? Nessa época não tinha espelho de vidro, espelho igual a gente vê hoje. Não existia nessa época. Nessa época, o espelho era um metal polido. Então, né, você olhava por meio de um metal, então você não via claramente, mas você olhava ali por meio de um metal. Mas ele era firme, né? Isso que ele tá querendo dizer, que o céu não cai na gente, o céu não desaba na gente, né? Por acaso foi Jó que ajudou Deus a estender o céu para estar falando assim com Deus, né? Isso que ele fala. Aí aqui no versículo 19, né, diz: ensina-nos o que lhe diremos, porque nós, envoltos em trevas, nada lhe podemos expor. Então aqui ele está falando: ah, Jó, já que você sabe tanto, então ensina pra gente o que a gente deve falar com Deus, porque a gente reconhece que a gente não sabe nada. A gente não conhece nada sobre Deus, a gente está envolto em trevas, a gente tem muita coisa que a gente não conhece, a gente tem um desconhecimento total sobre as grandiosidades de Deus, sobre as coisas que Deus faz. Então eu não ouso falar nada com Deus, não ouso questionar nada para Deus, porque na verdade eu desconheço o agir de Deus, eu não consigo explicar o agir de Deus, eu não consigo explicar as grandiosidades das ações de Deus, eu não consigo explicar as obras de Deus, então eu não me atrevo a abrir a boca para questioná-lo. Mas se você sabe, então ensina a gente, né? Isso que Eliú fala. Aí, no versículo 20: contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Seria isso desejar o homem ser devorado? Então aqui ele está dando uma indireta para Jó, mas Eliú não está usando o nome de Jó, ele está se usando como exemplo. Então Eliú está falando assim: Jó, por acaso eu ia contar, né? Contar-lhe-ia alguém o que tenho dito? Por acaso alguém ia se atrever a contar para Deus o que ele tem dito? A pessoa jamais ia falar isso, porque se a pessoa falasse isso, a pessoa ia ser devorada por Deus. Então, eu jamais me atreveria a contar para Deus as coisas que saem da minha boca, porque eu seria devorado por Deus. Por que que ele fala isso? Ele fala uma forma de indireta para Jó, porque Jó vivia falando que queria falar com Deus, queria ter uma reunião com Deus e queria falar para Deus ali tudo o que ele pensava, tudo o que ele sentia. Então ele queria debater com Deus. E aqui ele está falando, assim, se eu tivesse essa oportunidade, Jó, eu jamais falaria para Deus as coisas que saem da minha boca. Eu jamais eu ficaria quieto, porque eu sei que da minha boca só sai besteira. Então eu jamais ousaria falar para Deus as coisas que eu tenho dito, porque eu sei que as coisas que eu tenho dito, se eu falasse para Deus, né, eu seria devorado por Deus. Então eu jamais falaria, porque eu sei que as coisas que eu tenho dito não têm sabedoria nenhuma. É isso que Eliú está querendo falar. Se eu não consigo explicar o agir de Deus, não consigo explicar como que Deus faz para governar o mundo, para fazer tudo estar em ordem do jeito que está, como que eu me atreveria a falar as coisas que eu tenho dito naturalmente na minha vida para Deus, diante de Deus? Eu não falaria, porque da minha boca só sai asneira, porque não há conhecimento em mim, não há sabedoria em mim. Então eu não tenho sabedoria para chegar diante de Deus, né? Então ele fala: cuidado, João.
Você está pedindo para chegar diante desse Deus. Você está pedindo para chegar diante desse ser, né? Então, aqui no versículo 21, ele continua: Eis que o homem não pode olhar para o sol, que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Aqui é lindo o que Eliú fala no versículo 21, é algo muito bonito. Eliú está querendo dizer o quê? Quando você olha para o céu e o céu está encoberto pela nuvem, você não vê o sol. Quando você olha para o sol está lá no céu e tem uma nuvem cobrindo o sol. Você olha e não vê o sol, porque a nuvem te impede de ver o sol. Mas o sol está lá. Mas você não está vendo o sol, porque você está vendo a nuvem. Mas o sol está ali. É isso que Eliú fala. É linda, é uma poesia muito bonita que Eliú fala aqui. Mas quando a nuvem passa, o sol tá ali. Você olha para cima e tenta ver o sol, mas você ainda não consegue ver o sol. Por quê? Porque a luz do sol não te deixa olhar para ele sem ficar cego. Então, o que que Eliú tá querendo dizer? Que coisa linda. Eliú tá querendo dizer o quê? Jó, Deus tá ali. Mas agora você tá preocupado olhando para a nuvem, Jó. Mas Deus tá ali. Mas você não tá vendo Deus, você tá vendo a nuvem. Mas Deus tá ali atrás. Mas quando a nuvem sair, se você quiser olhar para Deus diretamente, do jeito que você tá pedindo para Deus sentar aqui no banco do réu e você quer ter essa intimidade com ele, se você for olhar diretamente para Deus, a glória dele vai te cegar. Você não vai conseguir vê-lo diretamente também. Mas Deus tá ali. Deus tá quando a nuvem tá ali e Deus tá quando a nuvem não tá ali. Então é muito bonito isso que Eliú fala. Eliú fala, olha, no momento de tribulação, de tristeza e de agonia, quando a gente para olhar para a tribulação, a gente não vê Deus, a gente tá vendo a tribulação, mas Deus tá ali. É isso que Eliú tá falando, né? Igual quando a gente olha para o céu e vê a nuvem na frente do sol, a gente não vê o sol, mas o sol tá ali. Mas a nuvem tá cobrindo o sol, mas a gente não consegue ver o sol, mas o sol está ali. E quando aquela nuvem sai, o sol continua ali, mas a gente não consegue olhar para o sol, porque o brilho do sol não nos deixa olhar para ele. Então é isso que ele fala. Assim, Jó, Deus está aí. Em qualquer momento, seja o que for, no momento de tribulação, no momento de alegria, no momento que for, Deus está ali. Mas às vezes você não consegue ver a Deus, porque você está focado nos seus problemas. E às vezes você não consegue ver a Deus porque a glória dele te cega e você não consegue vê-lo. Então é isso que Eliú está falando aqui para Jó. Aí no versículo 22 ele continua. Do norte, né, que é aquele vento frio que a gente falou, vento do norte, né? Então, do norte vem o áureo esplendor, né? Então, do norte vem o áureo esplendor. Então, do norte vem vindo o bom tempo. Do norte vem mandando o bom tempo, né? Do norte vem mandando a limpeza, a clareza das coisas, né? Então, do norte a gente vai recebendo a clareza das coisas. Aí aqui diz no versículo 22, pois Deus está cercado de tremenda majestade, né? Então, é lindo o que Eliú fala. Eliú fala assim, olha, você eleva seus olhos e olha a nuvem, mas o sol está de trás das nuvens. Mas o norte manda um vento que manda essa nuvem ir embora. Então, ainda que você olhe para o céu e não consiga ver o sol, né, que é Deus, por causa da glória dele, o bom tempo vem. Então, é isso que ele está falando, né? Ele fala, olha, quando a nuvem está ali na frente do sol, tá um mau tempo, né? Você não tá vendo o sol, não tem claridade, não tem iluminação, você não tá vendo o sol. Então tá um mau tempo. Mas do norte, Deus manda, né, aquela purificação, aquele vento frio que vem purificando o céu e tira aquela nuvem do sol. E o sol te ilumina. Então você começa a ser iluminado e o bom tempo vem, né? A alegria vem. Só que você olha e ainda não consegue ver a Deus, né? Por causa da glória dele. Mas as coisas boas vêm, o bom tempo vem. Então é isso que ele fala. Pois Deus está cercado de tremenda majestade, porque Deus é tremendo, ele é majestoso. Então Deus faz isso, né? Aí no versículo 23, ao Todo-Poderoso, né? Aí aqui ele usou uma poesia, né? Claro, né? Assim, é claro que a gente não pode ver diretamente Deus, né?
É lógico, porque a glória dele nos mataria, né? Então, realmente ele usa uma poesia como dando o exemplo do sol, né? Então a gente olha, tem uma nuvem na frente do sol, a gente não vê o sol, né? E tá ali uma escuridão, porque tá tapando o sol aquela nuvem, mas o sol tá ali. Mas a nuvem está na frente dele. Mas aí Deus, em um determinado momento, manda um vento do norte e limpa aquela nuvem e o sol aparece. Mas às vezes a gente leva os olhos, né, e não consegue olhar fixamente para o sol, porque aquele brilho dele nos impede de olhar diretamente para ele. Mas nós sentimos a luz dele, né? Nós sentimos aquele calor, aquela claridade daquele sol batendo em nós, né? E o tempo bom chega, né? Então é muito bonito isso. Aí no versículo 23 ele continua: Ao Todo-Poderoso não o podemos alcançar. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça, né? Então aqui ele fala, ó, a gente não pode alcançar Deus, né? Porque é aquela coisa, Jó falou, Deus, senta aqui no banco do réu. Eu quero ter com o Senhor. Eu quero falar contigo. Eu quero aqui, ó, cara a cara, porque eu quero te perguntar o que está acontecendo. Por que você está me punindo, né? Então aqui ele o fala assim, Jó, ninguém pode ver a Deus. É que nem olhar para o sol. Você levanta os olhos e olha para o sol, você fica cego, porque não tem condições de você olhar perfeitamente para o sol. Então é isso que ele fala assim, é Deus. Como que você está querendo chamar aqui Deus para olhar cara a cara com Deus e questionar Deus, falar que Deus está errado, né? Então o que você está querendo fazer? Jó. Então é isso que ele tá falando, né? Assim, ó, a Deus ninguém pode alcançar, Jó. Não adianta você falar que quer olhar cara a cara com Deus para questionar o agir de Deus. Aí ele continua, ele é grande em poder. Jó, ele é poderoso demais, Jó. Porém, ele é poderoso demais, mas ele não é como o homem. Porque o homem é poderoso, mas o homem perverte o juízo. O homem é poderoso, mas ele faz só conforme o que lhe convém, só conforme o que vai beneficiá-lo, né? Porém, Deus, Jó, se lembra de uma coisa: a gente fazendo bem ou a gente fazendo mal não afeta Deus. Então, por isso que Deus é justo. Porque Deus é poderoso, mas não há nada que nós façamos que vai interferir nele. Então, ele não vai tirar proveito nenhum do que nós façamos para beneficiar ninguém. Então, ele não é injusto. É isso que ele fala, né? Porque Jó havia falado que Deus era injusto. Então ele o fala, não, o bem que a gente faz e o mal que a gente faz não afetam a Deus. Não há nada que a gente faça que afete a Deus. Então Deus é imparcial. E Deus não é injusto, Deus é justo. Porque Deus não é como o homem que vai decidir de acordo com o que vai beneficiar ele. Ah, eu vou decidir porque esse daqui vai me fazer um favor depois. Não. Que favor a gente pode fazer para Deus? O que, que a gente pode dar para Deus? Nada. Então é esse o fundamento de Eliú. Eliú vem falando sobre isso, né? De que Deus é poderoso. Mas não é por ele ser poderoso que ele é injusto, que ele perverte o juízo. Ele é poderoso de forma a ser inatingível. Então, ele não é um ser parcial, ele é imparcial, porque não há nada em nós que vá beneficiá-lo. Então não tem por que ele decidir a favor de um ou contra outro, ou fazer como Jó havia achado que ele tinha se tornado o pior inimigo de Deus. Não, então ele fala, não, não é assim, Jó. Deus não é igual a um homem com poder, porque um homem com poder sim, ele perverte o juízo, ele vai decidir de acordo com o que convém para ele, mas Deus não, porque nada do que nós façamos vai beneficiar Deus, então Deus nunca vai decidir nada fundamentado no que nós podemos dar para ele, o que nós podemos dar para aquele que tudo tem. Né? Então é isso que Eliú fala, esse é o fundamento de Eliú. Aí agora no versículo 24 ele finaliza a fala dele, né? Então ele fala, eu acredito ainda que Deus deve ter interrompido aquele Eliú, porque a gente no capítulo 38 a gente vai ver que Deus surge num redemoinho ali e começa a falar com Jó. Então aqui no versículo 24 ele o fala ainda, né? Por isso os homens o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios, né? Então ele fala, por isso que os homens temem a Deus. Porque Deus não tem essa, você não tem nada que você possa fazer que vá convencer Deus de alguma coisa. Não tem o que você faça que Deus vá te dever alguma coisa, João. Então, por isso que os homens temem a Deus. Porque o que a gente pode fazer por Deus? Nada. Nada. Então, por isso que os homens temem a Deus. Aí ele fala, ele
não olha para os que se julgam sábios, né? Então Deus não tá nem aí. Primeira coisa, né? Que se você se julga sábio, você já não é sábio, né? Porque é isso que ele tá querendo dizer. Deus nem olha para quem se julga sábio. Porque se você se julga sábio, você já demonstrou que você não sabe de nada. Porque qualquer pessoa que tem um pingo de discernimento sobre quem é Deus, sobre as coisas do mundo, né? Tem um pleno conhecimento de que não sabe de nada. Eu nada sei, eu nada sei, né? Quem sou eu? Então, qualquer pessoa que tem esse pensamento, Deus olha, porque Deus se agrada do humilde, né? Então, é isso que ele está falando. Jó, não adianta você falar que você é sábio, é sábio, é sábio. Deus não olha para quem se acha sábio. Se você se acha sábio, então você acha que já sabe o bastante, né? E Deus não olha para esse tipo de gente. Deus olha para quem realmente reconhece que nada sabe. Eu nada sei, né? Então, porque realmente, como Deus vai usar, vai instruir, vai ensinar alguém que já acha que sabe? Para Deus ensinar, usar, instruir, a pessoa tem que reconhecer que nada sabe. Porque senão, como que Deus vai usar algo que já está cheio, né? Então a pessoa tem que se permitir, né? Ser conduzida. Agora, se você fala que já sabe tudo, já tem conhecimento de tudo, Deus não vai te usar. Então é isso que Eliú fala. Ó, toma cuidado, Jó. Não fica falando que você sabe, você sabe, você sabe, você sabe. Deus não olha para os que se julgam sábios. Porque esses que se julgam sábios não podem ser usados, porque eles se acham tão sábios que eles acham que não tem nada a aprender, né? E a vida é uma constante lição, um constante aprendizado, né? Então aqui a gente termina hoje o capítulo 37 do livro de Jó.